hoje. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Boa noite, Alessandro. Boa noite a todos. Boa noite, Vera. Boa noite a todos. Alessandro, obrigado por ter aceitado o convite. Eu e o Alessio, né? Ficamos muito contentes, muito felizes. Nosso companheiro Alessio não vai poder participar hoje. Está com uma atividade lá no emprego, né? Mas vamos vibrar bastante por ele, que ele venha de forma bem tranquila. E você está tudo bem, Alessandro? Eu que agradeço mais uma vez aí, é sempre um prazer estar aqui, participando e aprendendo, né, com vocês. E graças a Deus estamos bem, graças a Deus estamos aí, estamos na luta, estamos com saúde, está tudo certo. Exatamente. Como diz o outro, né, o resto a gente corre atrás, né, Alessandro? É verdade. Eu não sei se assim fica bom, porque quando eu liguei o StreamYard já estava nesse modelo. Ou nesse aqui, ó. O que vocês acham? Qual que fica melhor? Acho que esse é melhor, né? Tá, então vamos nesse. Vencemos. Venceu. Eu acho que o pessoal que assiste também prefere esse modelo. Mas vamos lá, né? Vamos agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos, para ter esse momento, né, nos dando esse momento, né, de reflexão, de parar, de ler, de ouvir, né, porque estamos vivendo uns momentos, estávamos falando antes de começar, né, Alessandro, tão corrido, né, é tudo muito corrido, as horas parece que estamos perdendo, né, o controle das horas. Quando você vê já é 5 horas da tarde, quando você vê já é 8 horas, quando você vê já é a hora de levantar, né? Tem alguém me ligando, só um momentinho. Quando a gente vê, já é hora de levantar e a gente começa, né, no nosso dia a dia, né, nos desafios, trabalho, tudo. Então, esses momentos são muito importantes para nós, né? Que a gente se dá a oportunidade de parar, de respirar, né? De ouvir, de refletir, né? E aí, no nosso dia a dia, ali, em algum momento, nós vamos lembrar daquela reflexão, do que o colega falou, do que algum colega deixou aqui anotado. A gente vai lembrar, né? E isso vai nos auxiliando, né? Nos nossos desafios, né? Que não são poucos, né, Alessandro? É verdade. É que assim, né? A gente, muitas vezes, a gente está nessa correria que a gente estava falando, a gente não para refletir, né? E aí as coisas vão acontecendo e a gente vai ali naquele estresse, naquela correria, naquelas coisas e tal, não sei o quê, e a gente não para refletir, para pensar, né? Então,
essa é uma oportunidade que a gente tem justamente para fazer esse exercício, né? Trabalhar esse espiritual, né? Porque se a gente for esperar sobrar tempo no nosso dia a dia, a gente não para, né? Então é importante que a gente pegue esse momento e reflita para tentar entender o que é importante na nossa vida, né? O que realmente vale a pena, né? Sim, e esse alimento espiritual é muito importante mesmo, né? E nós vamos até dizer que, se perguntar para nós, vão falar, não, mas eu não tenho tempo para isso, não, depois eu faço, né? E nós vamos vendo que nós temos esse tempo, né? É só se organizar, né? Como disse Emmanuel, né? Ter aquela postura, né? Ter um controle maior sobre as nossas vidas, sobre as nossas coisas, né? Uma disciplina, né? Como dizia ele, e aí a gente vai, né? Eu costumo dizer que tempo é escolha, né? Então a gente hoje tem tanta coisa, né, à nossa disposição, e a gente fica tanto tempo às vezes no celular, a gente fica às vezes muito, no nosso dia a dia, a gente faz tantas coisas e a gente nunca tem tempo para nada. Mas por quê? Porque a gente escolheu fazer outras coisas, né? Até que um dia vem uma doença, até que um dia vem alguma coisa que obriga a gente a sair da rotina, e aí a gente fala, poxa, se eu tivesse aproveitado melhor o meu tempo para fazer um exercício, para fazer uma leitura, para fazer, né? Então, às vezes, a vida pega essas peças na gente e fala, olha, tá vendo? Você não tinha tempo, agora você está aí e está parado, então você vai no hospital. Esses dias eu tive que visitar uma prima nossa, né, que ela teve um infarto. E ela ficou 10 dias no hospital sem poder mexer no celular, porque ela estava na UTI e ela não podia ligar o celular, porque interfere nos aparelhos, tal, não sei o quê. E era isso aí, né? A pessoa vive na correria, aí acontece alguma coisa, ela é obrigada a ficar, às vezes, 10 dias no hospital, sem poder ver televisão, sem poder ver celular, sem poder fazer nada, né? Então, assim, isso é o quê? Resultado das nossas escolhas, né? Então, se a gente escolhesse melhor o nosso tempo e dedicasse uma parte para o espiritual, uma parte para o corpo físico, uma parte, né, para... talvez evitaria da gente passar por determinadas situações, né? Então, aqui a gente está nesse momento, né? Então, já aproveitando nesses momentos, né, Alessandro, nós vamos ler a mensagem do Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli, pelo irmão José. Vamos fazer a nossa preparação para estarmos nos tranquilizando, né, da nossa correria, do nosso trabalho material, das nossas atividades, para estar mais receptível, né, ao texto. Saiu a mensagem Força de Atração. Desculpem pela minha tosse, pela minha gripe. A confiança é uma força atraindo vibrações positivas. Quem confia mobiliza os mecanismos da lei, desencadeando acontecimentos que lhe sejam favoráveis. Essa sublime força de atração e confiança remove do caminho os mais pesados obstáculos. Age com sutileza no inconsciente dos homens, predispondo-os ao auxílio de quem carece. O coração de quem confia é inesgotável gerador de energia, encorajando, incentivando ao bem quantos se encontram em seu raio de ação. O homem de confiança não se opõe ao movimento de ascensão que tira a vida do caos. Mesmo na adversidade, quem confia anula sobre si os efeitos da dor. Olha que interessante, né? Vem de encontro ao nosso tema, porém de um sinônimo, né? Veja que nada é por acaso mesmo, né? Está falando aqui para nós confiarmos. E hoje o tema é não duvides,
né? Então, veja como é interessante, né? É E é verdade. justamente sobre isso, né? Porque nós vamos atraindo, nós sabemos hoje, né, pela física, né, que a gente atrai aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente mentaliza, né? Então, que a gente possa estar mentalizando coisas boas, como ele diz aqui, né? Mobilizando o nosso pensamento em coisas favoráveis, para que as coisas vão acontecendo, né? Mas para isso nós vamos conversar hoje a respeito desse do ter também a paciência, né? Ter também o discernimento, ter o tamanho do que estamos pedindo. Será que estamos pedindo é realmente necessário? Será que aquilo que eu estou almejando vai fazer bem? Vai me trazer realmente a tranquilidade que a gente pensa, né? Que vai alcançar? O que é ter tranquilidade, né? O que é ter sossego, vamos dizer assim, né? Nós temos, às vezes, ideias, fazemos ideias diferentes, né? Do que é ter uma vida sossegada, do que é ter uma vida tranquila, ou como você bem comentou, né? Nós estamos vivendo ali achando que estamos certo, né? No que estamos fazendo, de repente vem uma doença e aí cai nossa ficha, né? A gente percebe que tudo aquilo que a gente correu atrás, nada valeu a pena. Então é bom mesmo a gente sempre estar revendo, né? Fazendo ali, né? Revendo os nossos conceitos para ver se realmente aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou almejando, aquilo que não está me deixando ser feliz, se realmente é algo que vai ser bom para mim, né? E se ainda não chegou, ou porque não merecemos, ou porque Deus, por misericórdia, né? Está não permitindo que chegue, né? Porque vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, dentro dessa mensagem, né, como o nosso irmão José está nos falando, que a gente confie mais em Deus, em Jesus, confie mais nos seus desígnios, que a gente tenha mais confiança, tranquilidade, né? Que a gente não sofra tanto, que a gente não sofra tanto por algo que ainda não aconteceu, né? Que a gente diminua a nossa ansiedade, que a gente viva mais os momentos, aquele dia, que a gente não busque viver a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, que a gente não busque mais preocupações além do que já temos, né? Então, que a gente possa estar tranquilizando mesmo a nossa mente, o nosso coração, para estar vibrando coisas positivas, para que essas coisas positivas cheguem, né? Para que essas coisas positivas estejam chegando até nós. Então, já vamos assim agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, agradecendo aos mentores da Web Rádio Cristo Consolador, agradecendo ao mentor do programa Eu, Você, Emmanuel, agradecendo aos nossos mentores individuais e coletivo, ao nosso amigo que já está aqui conosco, o nosso anjo de guarda. Vamos também agradecendo a ele pelo amparo, pela proteção, pela amizade, pelo carinho que nos dedica. Vamos, assim, unidos, num só pensamento, já cumprimentando nossa mãe, Maria de Nazaré, ela que já vem com seu manto azul celeste de luz, a nos fortalecer, nos amparar, nos proteger. Vamos pedindo a ela que esteja sempre conosco, principalmente naqueles momentos de mais dificuldade, naqueles momentos que os desafios nos parecem tirar o nosso sono, a nossa fé, a nossa tranquilidade,
que ela também nos ajude a ter mais discernimento. Vamos também pedindo a ela que ela nos conduza até o seu Filho bem-amado Jesus. E diante do Mestre, já vamos assim agradecendo pelo seu evangelho de luz, seus exemplos de amor, de perdão, de fé, por ser o nosso governador planetário. E vamos pedindo a Jesus que nos conduza até Deus, causa primeira de todas as coisas, pois Jesus é a verdade, é o caminho, ele é a vida. Ninguém chega ao Pai, se não for por ele. E diante de Deus já vamos nos ajoelhando em espírito. E nada temos a pedir, somente a agradecer. Agradecer por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecendo pelo pão material, pelo pão espiritual. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrarmos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E vamos assim já agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, já lendo o livro, né, o texto da noite de hoje, da nossa reflexão. Desculpem, coleção Fonte Viva, o livro é Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje é o item 165, não duvides. E diz assim, né, a passagem: o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo 6. E aí Emmanuel vai conversar sobre, né, esse versículo. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente das nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que não se ajuda, ou seja, que desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para frente e insistamos no bem, procurando com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente, eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre
o frio do derrotismo, a inclinar-nos para a negação e para a morte. Fantástico o texto, né? Emmanuel pegou um trecho, né, do Tiago, e eu fui buscar, né, em que parte que estava o item 1, né, capítulo 6. E continua, né? Tiago vai falando sobre essa questão da nossa fé, para a gente não duvidar, né? E Emmanuel vai de um trechinho, né? Fantástico, ele vai buscando, né? Trazer para nós todo esse ânimo, né? E trazendo mais que isso, pautando, né? O que não fazer e por que não fazer, né? Porque o Espiritismo ele tem essa conotação, vamos dizer assim, né? Ele nos diz não fazer e por que não, né? Nos dá a razão, e uma razão raciocinada, é claro, né? E na parte do Tiago, eu peguei um trechinho que é um pouquinho maior, que diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Ou seja, né? Para a gente não duvidar, para a gente não manter a nossa fé, a nossa confiança, porque nós vamos atrair, né? Como a própria mensagem de abertura, né? Do irmão José também já nos falou, nós atraímos aquilo que pensamos. E muitas das vezes, né? Lá no nosso íntimo, nós duvidamos. Nós falamos que temos fé, que acreditamos, não vai dar certo, mas lá no íntimo, será que nós estamos mesmo com essa fé inabalável, com essa confiança de que nós vamos conseguir? Será que lá no meu pensamento mais distante, eu estou trazendo, né, essas vibrações de força, de coragem, ou eu estou me sabotando, né? Que agora está muito na moda isso, né? Ou eu estou me sabotando, achando que não sou capaz, né? Pode ser até que dê certo, mas não sei. E assim, se a gente fala, pode ser que vai dar certo, não sei, pronto, já não deu. Porque nós não estamos indo com fé. E tem um trechinho aqui, né? Aliás, todo o trecho do livro, né? Maravilhoso. Ele diz assim: em teus atos de fé, Emmanuel, né? A esperança não permitirá que a dúvida se entreponha como sombra. Ou seja, nós criamos essas sombras, né? Nós vamos instalando essas sombras, sombra de dúvida, sombra de que não somos capazes, sombra de negativismo, de coisas negativas, sombra de que não vai dar certo, sombra de que, o Alessandro até tem condições de fazer, e eu não tenho. O Alessandro é bom nisso, né? Eu não sou, mas eu nem tentei, eu nem busquei, eu nem me trabalhei para aquilo, né? Porque muitas das vezes também, por que a gente vacila? Porque a gente quer a coisa pronta, né? A gente não quer passar pelo processo. Eu lembro que uma vez você estava aqui, Alessandro, conversando conosco, e você falou do futebol, né? Que você queria ser o craque, mas você não quis ficar treinando, correndo lá na quadra, não é? E isso também nos traz, né? Essa questão, porque ter a fé, confiar, mas nós temos que passar pelo processo do aprendizado, pelo processo, né? Do fazer, esperar da coisa acontecer, mas nós queremos tudo para ontem, né? Nós queremos tudo já pronto, e ai de Deus se não mandar do jeito que a gente quer, né? Viramos as costas, já brigamos, a nossa fé já pula a janela, e assim as coisas vão, né? É claro que
não vão acontecendo, porque não empenhamos, né? A gente não se empenha, nós não colocamos todas as nossas, vamos dizer assim, as nossas forças, toda a nossa energia naquilo. A gente vai mais ou menos, né? Eu vou só até aqui. E aí ainda quero que Deus me ajude, que Deus é que vai continuar. Eu só vou até aqui. Quem vai fazer a outra parte vai ser Deus, né? Eu não quero fazer a minha parte, quero fazer só até a metade. E ainda achando que Deus não auxiliou, né? E esse não consigo, não sou capaz, vai fazendo com que a gente perca o alvo, né? Vai deixando que a gente vai deixando de ter outras saídas, outros planos, a gente vai buscando só aquilo. E é claro que se eu tenho que estar aberto, né? Eu tenho que estar pronto. Se de repente aquele do jeito que eu imaginei não deu certo, eu posso traçar outras metas, né? Eu posso traçar outros planos. Eu posso esperar aqui um pouquinho e continuar com outra coisa. Eu posso ir para um plano B, um plano C, que isso também não é não ter fé, não é duvidar, é saber recuar, né? Nos prepararmos para depois dar continuidade. E precisamos disso. Precisamos ter também esse discernimento de ir com calma, com tranquilidade, que a natureza não dá salto, nós não vamos conseguir as coisas da noite para o dia, seja ela qual for, né? E é claro que geralmente nós estamos pensando em quê? Quando a gente, que a nossa fé pula a janela. No que nós estamos pensando? O que nós estamos pedindo para Deus? O que nós estamos almejando? Geralmente as coisas materiais, né? E aí, quando ela não vem, né, a gente começa a duvidar. E por que não pedir, né, como você bem colocou, Alessandro, na nossa conversa no início, né, mais coisas espirituais, mais tempo, né, para descanso, mais tempo para leitura, mais tempo para estudo. Será que a gente pede isso? Será que estamos pedindo? Será que estamos sabendo também lidar com esses nossos desejos, com as nossas ansiedades, né, com o nosso querer? Por isso que talvez a gente duvide tanto, né? De nós e de Deus. Não é mesmo, Alessandro? É verdade, né? Quando eu vi esse tema, né? E toda vez, né, que eu vou me apresentar aqui, ou seja, na casa que eu frequento lá, né, que eu sou chamado a comentar sobre algum assunto, ou fazer alguma palestra, alguma coisa, né? Eu sempre penso no seguinte: o que é o lugar comum? Que é o que todo mundo falaria, né? E o que eu posso falar de diferente? Porque eu sempre tenho essa reflexão, né? Que Jesus passou por aqui já há mais de 2.000 anos atrás e nos deixou o Evangelho. Então já tem mais de 2.000 anos que a humanidade conhece o Evangelho, conhece o que prega Jesus. Depois nós tivemos o Espiritismo, que veio há mais de 200 anos atrás, se eu não me engano, e também trouxe ali uma explanação de como que é a vida, de como ela funciona. E a gente tem toda a informação hoje com internet, televisão, rádio, jornal, revista, há quanto tempo, né? E todo mundo sabe o que é certo, o que é errado, todo mundo sabe. Se você falar, você deve ter fé ou você não deve ter fé? Todo mundo fala, não, deve ter fé. Você deve acreditar em Jesus, em Deus, tal? Não devo acreditar. Você deve duvidar da existência de Deus, da existência da espiritualidade? Não, tem que acreditar. Mas mesmo assim, a gente está no ano de 2025 e cada vez mais o número de suicídio aumenta, o número de depressão aumenta, o número de pessoas estressadas aumenta, o número de pessoas que sofrem infarto por estresse aumenta. E por quê? Se a gente sabe disso, né? Então, assim, eu procuro tentar entender, né? Eu procuro tentar
ver o que muitas vezes a gente não enxerga. Então, quando a gente vem para um programa desse, né, ou você está lá na frente de um templo que tem um pastor, ou um padre que está na frente da igreja, qual que é o lugar comum que eu estava falando, né? Vai dizer isso, olha, tem que ter fé, tem que acreditar, não duvide, tal, né, não sei o quê. Mas mesmo assim, aí eu posso falar de experiências minhas e de pessoas que eu convivo no nosso dia a dia, né? Que assim, é muito fácil a gente falar, né? Até papagaio fala, como eu sempre falo aqui, né? Mas isso é quando tudo está bem. Quando está tudo certo na nossa vida, aí é fácil a gente ter fé, você conquista alguma coisa, ai, obrigado, Deus que me deu e tal, né? Só que às vezes vem aquela pancada, né? E quando vem a pancada, aí é difícil. É difícil você não se sentir injustiçado, é difícil você não sentir que aquilo que você estava falando, né? Por que comigo, né? Então você pega uma pessoa que é muito religiosa, que procura seguir lá todos os preceitos, então a pessoa que vai numa igreja e ali falam para ele, olha, você tem que louvar a Deus, você tem que louvar a Jesus e você tem que adorar a um santo, fazer promessa, você tem que orar, acender vela, seja lá qual for a crença das pessoas, né? No nosso caso, que somos espíritas, você tem que praticar a caridade e tal, não sei o quê. E você vai lá, faz tudo que está escrito, né? E mesmo assim vem uma porrada, né? Acontece uma tragédia na sua vida e tal, e você está passando por essa situação. Então é difícil você não se perguntar, né? Por que comigo? Por que eu? Tanta gente que eu vejo fazendo mal e está lá bem. Então realmente é difícil, né? E por que eu acho que isso acontece? Aí eu vou falar o que eu acho, né? É que assim a gente se acha sempre bom, né? Então qualquer coisa de ruim que acontece com a gente acha que é injusto. E aí a gente se pergunta, fala, poxa, né? Mas cadê Deus? Cadê a espiritualidade que não me alertou para essa tragédia, que não me desviou? Né? Quantas vezes a gente não sai e a pessoa vem e fala, tá vendo? Foi os espíritos que te tirou, mas por que não me tirou dessa vez? Né? Então, a dúvida, eu até acho assim que ela é natural, né? Porque nós somos seres imperfeitos, não tem jeito. A gente está passando ainda por esse processo de depuração, né? E naquele momento que a gente está no sofrimento, que a gente está sentindo, e aí eu sempre bato nessa tecla, né? A gente consegue dominar as nossas atitudes, mas a gente não consegue dominar os nossos sentimentos. A gente não fica triste porque a gente quer, a gente não fica revoltado porque a gente quer. A gente fica. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós estamos na transição do animal para o espiritual, então a gente ainda tem instintos. Então eu gostaria de me estressar menos, eu gostaria de me preocupar menos, eu gostaria de me preocupar apenas com as coisas espirituais, né? Mas os boletos chegam, né? A velhice chega, né? E aí a gente fica naquela, né? Eu tenho que me preocupar, porque se eu me preocupar só com o espiritual, quando eu tiver 70 anos e não puder trabalhar, quem vai pagar minhas contas, né? Então a gente está sempre nessa linha, né? Nem tanto cá, nem tanto lá, né? E a gente se esquece, né, que nós estamos num mundo de expiação e provas, né? Então, assim, por mais que nos falam, e a gente também fala, né, que é uma motivação para todo mundo, tenha fé, acredite, né? A gente tem que acreditar, né? Mas a gente mesmo prega que a gente vive num mundo de expiação e de provas. Ou seja, nós vamos expiar. Então, por mais que a gente ore de manhã e à noite e agradeça antes de dormir, por mais que a gente faça caridade, por mais que a gente procure levar uma vida regrada, procure não fazer coisas erradas para não colher coisas erradas, vai acontecer. Por quê? Porque essa é a nossa condição. Nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui só para passear, né? E aí, quando acontece, a gente fala o quê? Porque é injusto, né? Porque todo mundo faz a mesma coisa que eu e só eu me ferrei, né? Então a gente acha que é injustiçado porque a gente se acha muito bom, mas a gente não sabe o que a gente fez. A gente não sabe o que a gente fez em outras vidas.
E a gente não sabe que, às vezes, a gente pode até ficar chateado com Deus ou com os nossos mentores que não nos livraram de determinado mal, mas, de repente, a gente tinha que ficar nervoso conosco mesmo, porque talvez foi nós mesmos que pedimos para passar por isso, para a gente se melhorar, né? Mas é o que eu falo, é difícil, né? A doutrina espírita, ela ainda nos traz essa luz de que muitas das coisas que acontecem com a gente, foi a gente mesmo que pediu para passar. Então não adianta a gente se revoltar com Deus, não adianta a gente se revoltar com Jesus, não adianta a gente achar que os espíritos... Porque às vezes foi nós mesmos que pedimos, né? Então a gente tem que ficar sempre vigilante nessa parte. Na hora que acontecer, vai bater a tristeza, vai bater o desânimo muitas vezes, né? O desânimo também, muitas vezes, ele é fruto do quê? Da nossa frustração, né? Por muitas vezes querer alguma coisa que está acima da nossa capacidade. Então, quando a gente quer alguma coisa que a gente ainda não está apto para aquilo, a gente não vai conseguir, vai se frustrar e, às vezes, vai bater o desânimo. Então, o ideal seria que, quando as coisas estão bem, que a gente se prepare, né? E que a gente tenha fé, que realmente existe alguma coisa além da nossa vida material e que tudo tem um porquê. Então, se eu estou passando por determinadas situações, é porque tem uma razão para isso. E aí eu tenho duas alternativas. Eu posso me revoltar, eu posso brigar com todo mundo, posso virar a cara para Deus, né? E seguir a minha vida sem fé, que provavelmente vai ser muito mais difícil. Ou eu posso me resignar, né? E falar, não, se eu estou passando por isso é porque eu mereço, né? Porque se a justiça divina é perfeita, então se eu estou passando por essa situação é porque eu mereci. Posso até não saber o porquê, baseado naquilo que eu fiz nessa vida, mas posso ter sido em outra vida. Então, o que a gente que acha que é injusto, talvez não seja, né? E normalmente não é. Muitas das coisas que a gente passa é consequência dos erros que a gente comete na nossa própria vida. Mas eu nunca vi ninguém falar, poxa, eu me lasquei, mas eu mereci. Muito difícil, né? Todo mundo se sente injustiçado, todo mundo se sente um coitadinho, né? Mas, na maioria das vezes, se a gente for parar para refletir, né? Se a gente não tivesse feito isso, se a gente não tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito, né? Então é o que eu sempre falo, né? Tem muita gente que está lá no hospital e de repente ele está fazendo essa reflexão. Poxa, se eu tivesse dedicado uma parte do meu tempo para me exercitar, se eu tivesse feito uma dieta, se eu não tivesse exagerado tanto, né, em alguns vícios, talvez eu não estaria aqui, né? Mas quando acontece, muitas vezes a pessoa assim, poxa, isso é injusto, né? Porque eu como pra caramba, mas o fulano come mais e tá lá, ó, nunca aconteceu nada, não pega uma gripe o miserável, né? Então, a gente tem esse pensamento, né, que é uma coisa que a gente deve trabalhar e deve se preparar justamente para o que vai dar errado, porque alguma coisa vai, né? Tem uma frase que eu vi, que eu procuro também nos momentos difíceis, né, pensar, que é o seguinte, ele fala assim, ó, quando alguma coisa tiver muito, se a sua vida tiver boa, tiver muito boa, você tá feliz, tal, não sei o quê, aproveita, né? Porque isso não vai ser para sempre. E se a coisa tiver ruim, tiver dando tudo errado, não sei o quê, fica calmo, porque isso também não vai ser para sempre. Então a nossa vida é assim, né? Cabe a nós nos prepararmos para a hora que acontecer, e alguma coisa vai acontecer, e ainda mais agora que a gente tem uma perspectiva de vida, né? Uma expectativa de vida grande, que a probabilidade, dizem que a pessoa que vai viver até 120 anos já nasceu, então quem sabe não vai ser um de nós. Então a gente ainda tem muito para viver, né? E na nossa vida coisas boas vão acontecer, coisas ruins vão acontecer, né? E que quando acontecer as coisas ruins, que a gente não fique nessa dúvida, porque se a gente não acreditar que tudo que acontece na nossa vida, seja de bom, seja de ruim, ela tem um propósito, né? O nosso sofrimento vai ser maior se a gente se revoltar, se a gente, né,
virar as costas para tudo aquilo que a gente acredita, né? Então, o não duvidar não é uma coisa que vai desagradar a Deus ou a espiritualidade, porque eles já estão no grau de evolução que eles estão e não vai mudar nada para eles, né? Agora, para nós, sim, porque se você não tem fé, se você não acredita que exista algo além dessa vida nossa material, a vida fica muito mais difícil. E eu acredito que esse estresse, que nem eu falei, né, que o número de depressivos, o número de suicidas, o número de pessoas estressadas que têm problemas no coração por conta do estresse, aumenta por quê? Porque muita gente não tem essa reflexão, não tem essa fé. E conforme vão acontecendo as coisas vão dando errado, a pessoa ela entra num estado de nervo que ela acaba travando, né? E isso é o que faz com que o mundo está cada vez mais difícil de você viver, né? A gente vê na televisão aí a todo tempo gente brigando no trânsito, gente fazendo mal uns aos outros, gente estressada e por qualquer coisinha está explodindo, né? Mas, enfim, se a gente não tiver fé, né? E se a gente não tiver aquela força, mesmo nos momentos difíceis, de manter essa fé, né, o nosso sofrimento vai ser sempre maior. Então, é como eu disse, se o nosso mundo é um mundo de expiação e provas, né, a expiação ela vai vir, o sofrimento ele vai vir. E aí, na hora que a gente estiver sofrendo, é justamente a hora que nós vamos ser provados, né? Será que você aprendeu? Será que você está tirando a lição que você precisa? Ou será que você vai ter que passar de novo por uma situação talvez até pior para você aprender? É isso que a gente tem que se preparar, né? Porque é que eu falo, quando você está dentro de uma casa espírita ou você está dentro de uma igreja e está tudo certo, você está trabalhando, você está lá com saúde, né? Aí é fácil você ter fé, é fácil você acreditar que tudo é maravilha. Mas nessa hora, nesse momento difícil, é que, né, como a gente fala, que é a nossa prova, né? E que a gente esteja preparado para isso, né? E saber que a nossa vida, em determinados momentos, vai ter dificuldades, nós vamos ter perdas, provavelmente nós vamos perder alguém em um momento ou outro, né? E quando isso acontecer, que a gente tenha essa firmeza, né? E deixa eu ver se eu tinha marcado mais alguma coisa, né? Então, muitas vezes também, outra coisa que eu anotei aqui, né, que muitas vezes a gente usa da dúvida para justificar nossos interesses, né? Então, às vezes você vê lá o evangelho, você lê, mas nem sempre a gente cumpre exatamente o que está lá, né? Então, muitas vezes também a gente lança aquela dúvida, fala, não, mas será que é? Não acho que é bem assim, né? Então, assim, eu concordo com isso, né? Mas aquilo, veja bem, né? Eu acho que não é bem assim. Então, muitas vezes a gente comete erros, muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas que vai contra o que está escrito, e a gente acaba usando dessa dúvida, lançando uma dúvida para justificar aquele erro, né? Ou seja, eu tenho raiva do fulano, mas veja bem, é uma questão de justiça, né? E por aí vai, né? Só para exemplificar o que eu quero dizer quando a gente usa dessa dúvida para justificar muitas vezes, porque falar, pô, perdoar é difícil, né? Então é melhor eu pegar e justificar e dizer, não, mas é injusto o que o fulano fez, então assim, não é que eu não perdoo ele por causa do ato dele, né? Então você vai arrumando o subterfúgio para não cumprir aquilo que a gente combinou. E aí, para terminar, né, que já estamos avançando na hora, o que eu queria também deixar a mensagem é que quando a gente acredita em alguma coisa e a gente tem fé, e aqui até ele fala dessa confiança que você falou no começo, né? E a gente tem um objetivo e a gente acredita e a gente tem fé que aquilo vai dar certo, a gente tem uma chance. Agora, se a gente não acredita que determinada coisa vai dar certo, a sua chance é zero, né? Então, melhor acreditar. E, obviamente, ele também fala aqui da dúvida, né?
que no plano material que você deve duvidar, aí eu entendo que ele diz também o seguinte: a dúvida ela é importante para que a gente tenha cuidado naquilo que a gente vai fazer, né? Então, eu não acho que você ter dúvidas, né, que é uma coisa que ela fica meio dúvida, que uma coisa assim, duvidar no sentido de que eu duvido que isso está correto, eu duvido que isso vai dar certo, ou seja, você acha que não vai dar. Agora, você ter dúvidas e você fazer questionamento, isso sim eu acho que é válido, né? Então, quando você vai fazer um empreendimento e você fala, não, estou na dúvida, vou tomar cuidado para minimizar, né, a chance de dar errado. Isso é o saudável, né? Agora, você duvidar e dizer, duvido que isso vá dar certo, né? Ou você tem lá todo o escrito de Jesus e você colocar em dúvida, né, aquilo que ele deixou, aquela doutrina, aqueles ensinamentos, né? Esse é que é o problema, né? Então, quando ele fala aqui de duvidar, eu acho que é bom a gente fazer, né? Porque eu tenho muitas dúvidas, né? Toda vez que eu vejo algumas passagens, eu fico pensando nisso. Ontem mesmo a gente estava fazendo o evangelho aqui, eu e a Mari, e tinha uma passagem que Jesus falava, né? Aquele que não odiar o seu pai e a sua mãe não é digno de mim. Aquele que não odiar seus filhos, né? E aí você vê aquilo e choca, né? E aí vem a explicação dos espíritos, né? Que aquilo é uma coisa que não combina com Jesus, tal, não sei o quê, e ele fala que provavelmente isso é a questão da linguagem da época, que quando a palavra odiar lá, não lembro se era no aramaico, no grego, eu não lembro exatamente, mas ele dizia o seguinte, que essa palavra, ela tinha um sentido numa das línguas, eu não lembro se era no aramaico ou no grego, que odiar significava amar menos, né? Então, ou seja, você deve amar mais a Jesus, né? Então, quando ele usava esse termo, né? Então, eu falo, isso é uma coisa, sim, que realmente a gente pode colocar em dúvida o que será que ele quis dizer, o que será que é a mensagem que ele quis passar, né? Então, isso é válido, né? Agora, quando você duvida e você acontece alguma coisa com você e você fala, poxa, tanto que eu orei, tanto que eu me dediquei, tanto que eu fiz, tudo que diz o ensinamento, e mesmo assim aconteceu comigo, isso aí, essas coisas não existem. Isso aí é tudo balela, entendeu? Não existe Deus, não existe justiça. Esse é que é o problema, né? Que a gente tem que vigiar para a gente não entrar nessa sintonia, porque se a gente deixar de acreditar de que existe, né, uma razão, um porquê, a nossa vida provavelmente vai ser muito mais difícil, né? Então agora eu deixo com você para fazer também as suas considerações. Sim. Podia continuar, viu, Alessandro? Porque tá ótimo. E é realmente, né, Emmanuel, e você colocou bem a diferença, né? O duvidar para a gente ter em situações, né, do nosso dia material, do nosso dia a dia, né? Duvidar se eu devo, por exemplo, colocar todo aquele dinheiro na poupança, ou sair daquele emprego, né? Duvidar se o outro vai dar certo, ou se eu caso ou não caso com fulano, né? Essas dúvidas, né? São naturais até e até saudável, como ele coloca, né? O que a gente não pode duvidar é que nós não teremos o auxílio de Deus, o auxílio de Jesus. É isso que ele pontua bem, né? Que essa dúvida nós não podemos ter, porque essa dúvida desse auxílio de Deus é que vai prejudicar, vai nos prejudicar, pois vamos estar trazendo uma energia negativa que vai nos atrapalhar, que vai fazer com as sombras, como ele coloca no começo do texto. E essas sombras, né, vão trazer energias negativas e a gente vai carregando. E aí, como disse Jesus, porque Jesus, como você bem falou, ele não disse que nós não teríamos dificuldade, né? Ele até falou, quem quiser, pegue sua cruz e carregue, né? O fardo, ele disse que o fardo ia ficar leve, porque nós iríamos compreender, nós iríamos entender. Mas ele não disse que nós não teríamos fardo. Pelo contrário, pois você bem colocou que nós temos muitos compromissos do passado.
Então, muita coisa mesmo, né? E sabemos por algumas obras que nós só estamos no começo, né? Do débito, né? Que esses débitos foram parcelados em suaves prestações. Então, que a gente não duvide disso também. E que nós vamos passando, né? Aos pouquinhos. E nessas dificuldades é que a gente não pode, né? Achar que Deus não está conosco, que a espiritualidade não está nos fortalecendo, porque nós precisamos passar. Nós é que fizemos aquela situação, nós que buscamos aquela situação, então nós é que temos que passar. Mas nem por isso eles vão dar as costas ou deixar de nos auxiliar, né? Deixar de nos dar força, coragem, né? Para estarmos enfrentando. Muitas das vezes não é o que nós gostaríamos de estar vivendo, como você bem colocou, né? Mas precisamos, a nossa parcela, né? Precisamos ali ir ali com os nossos débitos, né? Pagando nossos boletos e zerando, né? Da melhor maneira possível. E eu sei que o Alessio está aqui conosco. Boa noite, Alessio, né? E ele deve estar olhando já no relógio, né, Elisandro? Eu já vou fazer as minhas considerações finais, falando um pouquinho, bem rápido, do capítulo Muitos são os chamados, né? E poucos os escolhidos, do capítulo 18, fica o convite para ler no item 7, onde ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, que a gente edifique mesmo, né? Tudo isso sobre a rocha, porque as dificuldades, elas virão. Os desafios todos, né? Que nós temos muitos, eles virão. Nós não vamos deixar de passar. A diferença é que nós vamos passar com mais discernimento. Nós vamos passar com mais coragem de enfrentá-los, né? E com mais fé de que vai acabar, que um dia que aquilo vai valer a pena, que nós não estamos passando por tudo isso, que não é um Deus que é vingativo, que nós não estamos passando por tudo isso à toa. E nós estamos passando por passar, só para vingancinha, não é isso. Deus está nos dando uma oportunidade de reajuste. É diferente, né? Estamos reajustando aquelas coisinhas que nós deixamos lá no passado, que nós aprontamos. E agora precisamos, né, estar ali reajustando. E também a fé que transporta a montanha, né? Que transporta a montanha, que é também sobre essa questão de estarmos buscando, né? Essa coragem, como você bem colocou, que na hora do desafio, na hora da situação, muitas vezes a gente cai, a gente perde, né? Essas forças, a gente perde a coragem, a gente perde até a ideia da religião, a gente se revolta. Então, que a gente retome, né? Com o Evangelho. E esse capítulo 19 nos ajuda bastante. A fé que transporta a montanha, pois ele vai falando para nós, né, todas as questões da fé, trazendo para nós essas questões que vamos passar, que precisamos, mas que não vamos estar sozinhos, né? Não estamos sozinhos. Esse eu acho que é o grande bálsamo, né? O grande consolador, né? Como Jesus disse, que é o Espiritismo que veio nos explicar que nós não estamos sozinhos em momento algum e que as nossas vibrações têm que ser sempre positivas para que esses nossos irmãos de luz estejam conosco, que a gente consiga, né, fazer essas ligações para estar se fortalecendo na hora ali dos desafios, né? Eu agradeço imensamente, Alessandro, por estar aqui conosco, aos companheiros, né, nossos irmãos aqui, os que estarão no programa também gravado, muito obrigado, e que a gente possa, né, não duvidar que Deus está conosco e Jesus, né, hoje e por todo sempre.
Obrigado, Alessandro. Passo para você fazer suas considerações e o encerramento. Tá certo, então, eu vou fazer rapidinho aqui, só uma coisa que me veio agora na mente, eu não tinha nem pensado nisso antes, mas eu tive uma vez uma cliente lá, né, que ela era frequentadora de uma determinada religião, tal, não sei o quê, e ela passou também por uma situação, uma crise financeira muito grave, tal, não sei o quê, enfim, e aí conversando com ela era uma pessoa que ela frequentava muito essa igreja, tinha muita fé, fazia também, né, tudo aquilo que falavam para ela fazer e que aquilo ia trazer um resultado, né, e no fim ela acabou quebrando, tendo uma frustração, não sei o quê. E eu perguntei para ela, falei, mas aí e lá na onde você frequentava, na igreja que você frequentava, você não teve ajuda lá? Você não falou para ele que você estava nessa situação difícil, né, para as pessoas da sua igreja, né, já que você ajudou tanto a igreja e na hora que você precisou e que eles falavam? Aí ela falava, não, lá a gente não comentava sobre essas coisas. Porque lá eles pregam muito a questão da fé. Então, tudo que você vai fazer, não, você tem que ter fé, você tem que ter fé, não sei o quê. Quando a coisa dá certo, fala, tá vendo? Você está tendo fé, você está tendo resultado, tal, não sei o quê. E quando a coisa dá errado, o pessoal fala, é a sua falta de fé. O problema é você. Então, nunca, toda vez que você chega e fala, então eles jogam a culpa para você, entendeu? Né? Aquele negócio que a gente tem hoje em dia que se fala de culpar a própria vítima é o que ela recebia lá. E aí ela falava, então quando acontecia alguma coisa de ruim na vida, ninguém fala. Ninguém comenta que a pessoa se sente envergonhada. Ela falou, então lá todo mundo está bem. Você pode ver que lá só vai ter testemunho de coisa boa. Por quê? Porque quando a pessoa está passando por uma situação difícil, ela fica envergonhada, porque ela se sente culpada, porque ela não tem fé. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Né? Que eu acho que esse é um cuidado que a gente também deve tomar com a questão da empatia com aqueles que estão sofrendo. Né? Então, se tiver alguém que está sofrendo, que está passando por uma situação difícil, muitas vezes não tem nada que a gente vá dizer que vá amenizar a dor da pessoa. Né? E o que a gente pode dizer é se colocar à disposição para ajudar no que a gente puder, né? E deixar essa mensagem, falar, olha, vai passar, o tempo vai curar, você perdeu um filho, você perdeu um pai, você, né, passou por uma situação, você está com um problema de saúde, seja lá o que for, vai passar, tenha paciência, né? Mas, infelizmente, você vai sofrer. Né? Então, essa falta de empatia que, às vezes, as pessoas sofrem e se sentem culpadas por estar sofrendo. Isso é que a gente não pode deixar acontecer. Né? Porque eu mesmo já passei por determinadas situações que, muitas vezes, a pessoa vem falar algumas coisas, claro, no sentido, no melhor das intenções, tal, não sei o quê, e a gente fala, não, tudo bem, é que você não está na minha pele. Entendeu? Então, quando alguém estiver sofrendo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Porque quando você fala para a pessoa, não, você tem que ter fé, você tem que acreditar, beleza, mas toma cuidado para que a pessoa não ache que você não está entendendo a dor dela, né? Então, é importante que a gente compreenda a dor do outro, que a gente compreenda o sofrimento do outro, e se a gente mesmo diz que o mundo nosso é de expiação e prova, a pessoa vai sofrer, não tem como ela não sofrer. A menos que ela não liga para nada, entendeu? Porra, uma mãe que tem um filho, morreu o filho, ela não sofre, poxa, aí ela tem um problema muito maior, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? De entender o sofrimento da pessoa e a melhor maneira da gente ajudar é justamente se colocar à disposição para ajudar no que for preciso, né? E, claro, tentar confortar a pessoa, né, no sentido de que fala, olha, você está sofrendo, eu entendo o seu sofrimento, mas vai passar, o tempo, né, vai amenizar, você nunca vai esquecer, que todo mundo fala, eu tenho um amigo que ele perdeu o pai dele, e ele fala assim, olha, a dor diminui, mas não passa. No dia que você perder seu pai, você vai... E eu fico imaginando a dor que deve ser, porque você sabe da relação que a gente tem com nossos pais, entendeu? E eu Sim. tenho certeza que vai ser muito difícil, né? Mas eu também tenho que saber que eu vou ter que passar por esse momento, e eu espero, porque eu ficaria
não gostaria que eles passassem pela dor de perder um filho, né? Então, seja o natural, e eu sei que eu vou sofrer, mas eu espero que eu não me revolte, que eu passe isso com resignação, né? E que as pessoas entendam o meu sofrimento, né? E que por algum tempo eu não quiser fazer isso ou aquilo, né? Que as pessoas respeitem, né? Então, que a gente tenha essa empatia, né? E não querer impor a nossa fé e falar para todo mundo, olha, para de sofrer, porque se você está passando isso, é porque você mereceu. Não, a gente tem que ter uma empatia com as pessoas, né, que estão sofrendo, e se tiver alguém que está sofrendo, né, que está nos assistindo, né, meu irmão, tenha calma, que vai passar, né? Tudo passa na vida, né? Como diz o outro, até a uva passa, né? Então, Sim. o sofrimento vai passar, certo? E assim, então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos pedir aos espíritos de luz, aos nossos guias espirituais que estão conosco, que nos ilumine, nos dê discernimento, para que a gente possa entender e compreender as lições de hoje, todas as lições do Evangelho, e na medida do possível, possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia, que possamos todos sairmos daqui melhores e mais fortalecidos, e levarmos daqui muita luz aos nossos lares, aos nossos familiares e às pessoas próximas a nós, que as pessoas, quando saírem de nossa presença, possam se sentir melhores e mais felizes. Dai-nos força, Senhor, para suportarmos e superarmos as nossas provas e dificuldades do dia a dia com resignação. Consigamos tirar de todas elas uma lição que nos faça progredir, que nos faça melhorar. Pedimos muita luz aos nossos irmãos que estão passando por uma situação difícil, sejam eles encarnados ou desencarnados. Onde houver dor e sofrimento, Senhor, que a espiritualidade possa levar o alívio, né? E todos nós, no nosso dia a dia, que aconteça o que for melhor para nós e que saiamos das situações difíceis do nosso dia a dia o mais rápido possível, da melhor maneira possível, e que consigamos tirar de todas elas também uma lição. Pedimos que tenhamos uma vida tranquila e saudável, que possamos viver com dignidade, com independência, que seja afastado de nós todo e qualquer tipo de energia, influências e sentimentos negativos, de ódio, de rancor, de mágoa e de depressão. Possamos viver em paz e harmonia com nossos familiares e amigos, e que juntos consigamos cumprir a nossa missão, e que se houver entre nós espíritos que queiram nos obsediar, nos prejudicar ou nos induzir ao mal, que eles sejam tocados em seus corações, se deixem levar pelos espíritos de luz e possam encontrar a paz. Vamos agradecendo por mais essa oportunidade, por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui estudando a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, por todas as oportunidades que tivemos em outras vidas e que temos nessa vida de evoluirmos e de cumprirmos a nossa missão. E assim, agradecidos que estamos, vamos pedindo licença para encerrarmos por hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas e as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, boa noite, Vera, e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, vibrações de muita luz, paz, amor, em forma de rosas multicoloridas. Vamos entregando na mão do Alessandro, que ele possa levar por essa semana, por toda a sua jornada, essas vibrações de amor. Vamos vibrando também pelo companheiro Alessio, que ele possa estar recebendo essas vibrações de luz, paz, amor, pela sua jornada. Aos companheiros que estão aqui conosco ao vivo, também essas vibrações de amor, aos que entrarão também no programa gravado, vibrações de muita luz, de muita paz e de muito amor, de muita união. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Jesus abençoe você, Alessandro. Muito obrigado por estar aqui conosco. E até a próxima, né? Se Deus e Jesus assim nos permitir.
Imagina, eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado por ter me convidado. Agradecemos bastante. Obrigada. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.